professor. Fala, professora. Danúbio Santos aqui na área para discutir com vocês temas integradores. Vamos lá, presta atenção. É um Drops, é rapidinho, só para você não ficar aí sem saber. Professor, professora, você sabe, não é novidade para você, que faz parte da sua prova, inclusive com a pontuação altíssima, as questões ligadas ao referencial curricular do município de Jaboatão dos Guararapes. Certo? Certo. Então, vale muito aprender coisas ligadas ao referencial curricular do município de Jaboatão dos Guararapes. Dentro desse referencial, existe uma seção inteira sobre temas integradores. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho o que é esse negócio chamado temas integradores. Professor, professora, ali no ano de 2012, sai uma resolução, tá certo? Que é pautada, então, nas diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. E o que diz essa resolução? Essa resolução diz que na hora de estruturar o ensino, na hora de estruturar os currículos, as redes, elas devem bater em cima, tá certo? De transversalizar, né, o seu currículo, trazendo perspectivas que estejam fora do eixo clássico. Danúbio, complicou. Facilita pra gente? Facilito sim. O aluno, o estudante, ele tem que ter aula lá em História de independência do Brasil. Ele tem que ter aula de Revolução Pernambucana de 1817. Ele tem que ter aula de Confederação do Equador. Ele tem que ter aula de tudo isso lá em História, né? Isso é o clássico do currículo. Mas o que está para além do currículo? Né? O que pode ser discutido usando o currículo como base ou até não? Mas o que pode ser aí incluído para melhorar, né? Para deixar o conteúdo mais contemporâneo, né? Para fazer com que haja uma abertura na visão do sujeito estudante. Gente, para vocês terem uma ideia, pensando nisso, a BNCC, por exemplo, propõe lá no 9º ano que se estude no 8º e no 9º, né, as questões das heranças deixadas, né, pelo processo de escravidão no Brasil. Então, houve uma independência em 1822? Houve. E os escravos estavam fazendo o quê? Os escravos não, os escravizados. Eles estavam fazendo o quê? Né? Houve um processo de emancipação política em Pernambuco, em 1817? Houve, sim. Mas e a população afrodescendente que ocupava o espaço de Pernambuco? O que é que fica dela? É um exemplo que eu estou dando para vocês, né? É um exemplo que eu estou dando para vocês. Então são temas transversais. Vamos trocar de disciplina, vamos para ciências. O professor de ciências precisa ensinar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é um tema clássico dentro do currículo na área de ciências. Massa. Mas o que a gente precisa discutir? Pessoal, quando o meio ambiente está afetado, quando existe poluição, não há também uma forma prejudicial, não se prejudica o sistema respiratório e o corpo como um todo? Sim. Então, não é somente trabalhar o tema clássico dado pelo currículo, é também trazer temas integradores ou temas transversais, tá certo? A gente entende, todo o texto que você está vendo aqui, os 3 tópicos, eles fazem parte do referencial, tirei de lá, trouxe para cá. A gente fala que o currículo escolar, ele é o grande norteador de todo o processo pedagógico. Mas a gente precisa aprender a transcender esse currículo. A gente precisa aprender a ir além desse currículo. É isso que está sendo dito aí, tá certo? Por isso, devem incorporar os planos pedagógicos das redes, das instituições de ensino, os temas transversais, os temas integradores. E aí o que acontece com o município de Jaboatão dos Guararapes, que é uma das minhas apostas, uma das minhas profecias para a prova que você vai fazer no domingo? Olha, o referencial, quando trata de temas integradores, ele faz assim. Nós, aqui em Jaboatão, temos 12 temas integradores, tá certo? São 12 temas integradores, pode ser chamado temas transversais, não tem dor de cabeça nenhuma. Esses 12 são nossos. Nós vamos pegar esses temas, que são 12, vamos oferecer às instituições de ensino e elas, por sua vez, vão escolher para dentro delas, de seus currículos, aqueles que melhor combinam com o seu projeto político-pedagógico. Vamos esclarecer uma coisa. O referencial, ele não diz que a escola é obrigada a ter 5 dos 12, a ter 12 dos 12. O referencial não diz que a escola, que a instituição escola é obrigada a ter 2, 9, né, 7. Não. Olha o que o texto vai dizer. Preste atenção, está aqui embaixo. Ó. Para que, olha aí, as unidades educacionais da rede municipal de ensino os apreciem, então vão ser oferecidos e as escolas vão apreciar e escolham, ó, atenção, um
ou mais temas integradores. Ela pode escolher um ou ela pode escolher mais, tá certo? Essa escolha, ela vai ser definida conforme é proposto o projeto político-pedagógico. Se a escola no seu PPP colocou educação para o trânsito, então ela vai usar o tema integrador, educação para o trânsito, né? Uma escola que fique perto de uma pista, por exemplo. Se a escola colocou no seu PPP o combate ao racismo, então ela vai buscar dentro dos 12 qual deles, né? Qual desses temas transversais, qual desses temas integradores trabalha essas questões ligadas aí ao combate ao racismo. E por aí vai. Então o texto que está aí é o texto tirado do referencial e não há uma obrigação de ter que pegar os 12 e trabalhar os 12. A instituição escolar aprecia e vê qual delas está dentro do seu PPP. Agora, rapidamente, para você conhecer os 12. O primeiro é a educação das relações étnico-raciais, tem a lei, né? A lei de 2003, a lei de 2008, tá certo? E seus diversos pareceres. Esse é o tema integrador de número 1. Educação em direitos humanos, questões ligadas à violência urbana e rural, né? Educação em direitos humanos é o tema 2. Direito da criança e do adolescente, uma das minhas apostas para a sua prova de domingo, eu acho que vai cair. Por que eu acho que vai cair? Porque a criança e o adolescente são sujeitos de direito. A criança e o adolescente são o público-alvo do seu concurso. Você vai ser professor de crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes possuem um estatuto, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem estuda as provas da FGV sabe do costume que ela tem de sempre citar o Estatuto da Criança e do Adolescente nos concursos para professor. O tema de número 4 é processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, que eu acredito que se cair, cai macumunado, cai ajuntado, né, somado com a educação de jovens e adultos. Para por aí? Não. São 12, eu mostrei 4, vem mais 4 aí agora. Educação ambiental, questões ligadas ao meio ambiente. Professor, professora. O tema 5 dos temas integradores é relacionado ao meio ambiente. E aí vem o 6, educação para o consumo, que nós vamos abreviar chamando de educação financeira. Educação financeira entra nos temas integradores pelo parecer de 2010, tá certo? Então, educação financeira. Diversidade cultural é o tema 7. O Brasil é um país plural, né? Você frequenta os 4 cantos do país e você vê como nós conseguimos ser plurais dentro de nós mesmos, na produção musical, artística, de maneira geral, na produção literária, enfim, nas infinitas produções que o Brasil é capaz de fazer, nós temos uma imensa diversidade cultural. Esse é o tema 7. Tema 8, relações de gênero. Pessoal, violência doméstica, a Lei Maria da Penha, a lei do racismo, tá certo? Os direitos humanos, tá tudo aí discutido, então, no tema 8. Vem mais 4 para acabar. Educação alimentar e nutricional, educação para o trânsito, trabalho, ciência e tecnologia, saúde, vida familiar e social. O último ponto, que é o ponto 12, ele fala assim: não é apenas a questão da doença e da saúde, mas a questão do entendimento que ter saúde passa por praticar exercício físico, por se alimentar bem, por procurar práticas mais tranquilas de vida. Como é que isso cai numa questão? Assim, eu fiz essa questão é autoral, e aqui eu trago, né, para você responder verdadeiro ou falso, quais são os temas integradores. Quem aí é tema integrador e quem não é tema integrador. Do mesmo jeito que eu fiz, a FGV também pode fazer, tá certo? Ela pode colocar, por exemplo, numa questão como essa, 4 que são temas integradores, ou seja, 4 que fazem parte dos 12, e um que não é, aí você vai ter que procurar quem é falso, tá certo? No caso dessa questão, que fez parte da minha isolada, né, os alunos da minha isolada resolveram essa questão, todos aí são verdadeiros, tá certo? Todos os 5 temas propostos nessa questão são verdadeiros, gabarito letra C, tá certo? Todos eles fazem parte, dos temas integradores, tá certo? Vamos lá. Gente bonita, parou por aí? Será que parou por aí? Não, eu tenho que lembrar a vocês o seguinte, né? Hoje à noite, hoje é quinta-feira, tá certo? 29/6, hoje à noite, a partir de 8h30 da noite, eu estarei pelo Google Meet fazendo o aulão da profecia. O que é aulão da profecia? É o aulão onde eu vou dizer todas as minhas apostas, o resultado das minhas análises das provas da FGV, tá? O que eu acho que vai cair. Se eu fosse você, eu participaria para ver ali o que dentro do que eu estou propondo você ainda não estudou. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora. Se você gostou, deixa aí seu joia, deixe seu comentário. Um abraço. Valeu, valeu, valeu.